Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isto, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo. Por acaso, estaria o apóstolo Paulo sugerindo que Cristo havia abolido a lei de Deus? Em hipótese alguma. O que é removido em Cristo é a interpretação humana acerca da lei de Moisés, pois a lei de Moisés é a lei espiritual de Deus, pois a lei de Moisés é justamente a graça de Cristo interpretada pela carne. Então, em Cristo é removida a interpretação humana acerca da lei de Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 44, aonde está escrito: ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Não sei se você prestou atenção, vou repetir: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. A pergunta que se levanta é: quem exatamente é Deus que está trazendo o homem para junto de Cristo? Vamos ver? Livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 24, disse Paulo: desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. Quem nos conduz a Cristo é a lei que é espiritual, que é justa e santa, pois o mandamento é santo, justo e bom, disse Paulo. É justamente a lei, meu querido amigo, que é Deus, pois Deus é a lei que possui autoridade máxima, pois Deus é a autoridade final. E estamos falando da lei. Repito, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44, disse Cristo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem guia o ser humano até a presença de Cristo é Deus. E disse Paulo no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 24, deste modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. Quem nos conduz a Cristo é Deus, que é a lei. Então, como assim a lei foi abolida por Cristo? Se é justamente a lei que nos conduz até Cristo, pois a lei é o próprio Deus, meu querido amigo. A lei é a autoridade espiritual sobre o homem. Veja, meu amigo, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Moisés é a graça, vista através do véu, que é a carne. A carne, a mentalidade da carne é o véu que faz separação entre nós e Deus. O véu é justamente o pecado que te separa de Deus, que é a mentalidade da carne, que é inimiga do espírito, meu amigo. Veja o que consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 16. Disse Paulo: mas os sentidos deles foram endurecidos, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Não é a lei que é retirada na presença de Cristo, mas sim o véu. O véu é retirado. Uma vez que o véu for retirado da frente dos seus olhos, você entenderá exatamente que a lei de Moisés é justamente a graça de Cristo, interpretada por sua vez pela carne. Veja, meu amigo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, acrescentou Paulo: porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enferma por causa da natureza pecaminosa da carne. Foi a carne que discerniu, que interpretou a lei espiritual e transformou a verdade de Deus em mentira, pois a partir de então passaram a matar os pecadores e não o pecado. A lei não foi dada para matar o pecador, mas para livrar o pecador do pecado, pois o pecador é escravo do pecado. Uma vez que o pecado é eliminado do ser humano, já não existe mais escravidão. Então o ser humano se torna livre para seguir a Cristo, meu amigo. Repito, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 16, disse Paulo: mas os sentidos deles foram endurecidos, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Não é a lei que é removida por Cristo, mas sim o véu. O véu é a interpretação da carne, pois é a carne que está interpretando.
exatamente a lei espiritual de Deus. Por isso, está tudo ao contrário. Mas o apóstolo Paulo compreendeu quando o véu foi retirado da sua frente. Ele compreendeu exatamente a verdade da lei, que a lei é justamente a graça, interpretada pela carne. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 31, diz: anulamos, pois, a lei por causa da fé? Disse o apóstolo Paulo. De modo algum. Ao contrário, antes confirmamos a lei. Se Cristo tivesse abolido a lei, como o apóstolo Paulo estaria estabelecendo justamente o que Cristo haveria de ter abolido? Veja, meu amigo, a lei espiritual de Deus, ela é o próprio Deus. A lei não pode ser abolida. A lei de Moisés é justamente a graça, que veio se desdobrando através do entendimento do ser humano. E ainda há muito por ser revelado. Até porque, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1, acrescentou Paulo: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Como assim? Por acaso, lá na cruz não foi abolida a lei? Não, meu amigo. Do contrário, Paulo não estaria afirmando que por todo o tempo que você estiver vivo, a lei está de pé. Você precisa cumprir a lei, porque a lei foi dada exatamente para revelar o pecado em você. A lei, ela foi dada, repito, para revelar o pecado no homem. Até porque no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 23, acrescentou Paulo: o salário do pecado é a morte. Como assim dar a lei? Então, nós iremos morrer? Porque todos nós somos pecadores? Não, esta é a interpretação da carne. Mas veja exatamente o que o Espírito revela à igreja. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Em Cristo é removido o pecado do homem, pois o pecado está escravizando o homem. Quem morre é o pecado, não o pecador. O pecado é quem deve ser desfeito na carne, meu amigo, porque o pecado foi condenado na carne e é através da carne que você precisa nascer do Espírito. Despertando do Espírito, o pecado é desfeito. Removendo o véu, o pecado é desfeito. Preste atenção neste mistério, meu amigo. A lei, ela tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Ela tem poder de te libertar da escravidão do pecado, para poder, desta forma, eliminar o pecado da carne, pois é o pecado que está te escravizando. Por isso, a lei precisa matar o pecado, não o pecador. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 6 ao 12, acrescentou o apóstolo Paulo: mas agora, estamos livres da lei? Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. A lei matou o apóstolo Paulo? Não, matou o pecado que estava no apóstolo Paulo. Pois Paulo está dizendo, pois morremos, ou seja, a essência do pecado. Sim, o discernimento da carne havia sido removido e estabelecido a mente de Cristo. E então eles estavam livres da lei do pecado, não da lei espiritual de Deus. Para quê? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Pois uma vez que o véu foi removido da frente dos olhos de Paulo, Paulo foi capaz de interpretar a realidade espiritual registradas exatamente no livro da lei, na antiga aliança, no antigo pacto. Sim, que diremos? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, pois este é o papel da lei, revelar o pecado. Pois uma vez que o pecado é revelado no homem, ele é eliminado da carne, pois o Espírito é ele justamente que estará lutando contra o pecado. Uma vez que o véu for removido, será estabelecida a mente de Cristo. Por isso que é em Cristo que o pecado é removido. Em Cristo o véu é removido, não a lei espiritual de Deus, mas a lei do pecado é eliminada exatamente dos membros do ser humano. E Paulo acrescenta: e eu em algum tempo vivia sem a lei. Sem a lei? Como assim? O apóstolo Paulo viveu debaixo da lei, conforme consta no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 7. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Mas para mim, o que era lucro considerei refúgio. Quando? Quando o véu foi removido. O apóstolo Paulo compreendeu que os estatutos, que as ordenanças, que os 613 estatutos da lei de Moisés era apenas o princípio
da doutrina de Cristo. Sim, meu amigo. Por isso que Paulo considerou refúgio estas leis, estes mandamentos, registrados em letras. Porque tudo que foi registrado na Bíblia é discernimento da carne. Foi registrado através do véu. O véu fez separação entre Deus e o homem. Porque o véu fez com que o homem eliminasse o pecador e não o pecado da carne. Por isso que Paulo conclui: assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E vindo o mandamento, disse Paulo, reviveu o pecado e ia morrer. Sim, o pecado que estava na vida de Paulo é quem morreu, não o apóstolo Paulo. Paulo compreendeu que ele não era o corpo ou a mente do corpo. Pois disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que morreu foi a mentalidade da carne para ser estabelecida a mente de Cristo. É exatamente isto que a lei faz. Ela remove exatamente a identidade do corpo para ser estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Por isso que no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Isto só ocorrerá quando o véu for removido por Cristo. Cristo é Ele quem remove o véu para você ser capaz de se reconhecer através do Espírito, pois Cristo é a sua verdadeira vida. Desta forma, quem você é na essência, se a sua vida é o próprio Cristo? Pense, raciocine, meu amigo. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, repito, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A lei, sim, ela matou quem o apóstolo Paulo acreditava ser através do corpo, mas Paulo não era o corpo, mas sim o Espírito do Deus vivo, que estava tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Você só será capaz de se reconhecer através da pessoa de Deus quando o véu da mentalidade da carne for removido e ser estabelecido a mente de Cristo. Sim, meu amigo. Veja, por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, disse Cristo. Se o mestre veio cumprir a lei, por acaso você não deveria fazer exatamente o mesmo? Uma vez que nós devemos ser imitadores de Cristo? Pense, raciocine, meu amigo. O mestre não faz a prova pelos alunos, mas prepara os alunos para passar pela prova. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, disse Cristo, ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem insistir em salvar a sua vida irá perdê-la. Você precisa entregar a vida que você acredita ser através do corpo, pois a sua vida nada tem a ver com o fôlego de vida ou com o raciocínio da carne, nada tem a ver com o intelecto, nada tem a ver absolutamente com nada que você acredita ser. Você só compreenderá quem você é na essência quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar. E isso ocorrerá somente quando o véu for removido por Cristo, pois em Cristo o véu é removido. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 24, disse Paulo, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Por que exatamente está ali Paulo falando sobre a crucificação? Simples, porque a lei ainda estava de pé. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não estamos falando do sangue do corpo, isto é o véu. Estamos falando da morte da essência do pecado, que se encontra em seus membros. E o pecado que se encontra em seus membros é justamente a lei do pecado que está agindo, se opondo à lei de Deus. A lei de Deus, o mandamento de Deus, é santo, justo e bom. Mas a lei do pecado que está aqui na sua mente, que é a mentalidade da carne, tem se oposto justamente à sua essência, pois você não é o corpo ou os pensamentos do corpo, mas sim o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, disse Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? De cumprir a lei. Pois somente uma vez que você vier a cumprir a lei, é que o pecado será removido da sua vida. Pois quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, salva-la. Só há uma maneira de você despertar do Espírito. É renegando quem você acredita ser através do corpo. Pois você não é o corpo ou os pensamentos do corpo. Você é o próprio Deus vivo
tendo uma experiência inconsciente através do corpo, meu amigo. A lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Cristo veio ao mundo, exatamente, revelar que sem o véu na mente humana, você pode discernir os assuntos do espírito, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente, não através do véu, não através da cara. Por isso, Cristo, que é a sua vida, precisa se manifestar, porque é somente Cristo que pode remover o véu, é somente Cristo que pode cumprir, dar o pleno cumprimento à lei. Por isso, Cristo precisa despertar através de você, pois você é o próprio Cristo dormindo na carne, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Desperta tu que dormes. Até o próximo vídeo.